Livro de Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 32. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. Com o contexto da palavra. O contexto da palavra, o Código Deuteronômio, projeto de uma nova sociedade. Tradução, versículo 1. São estes os estatutos e normas que vocês colocarão em prática na terra cuja posse Yahvé, o Pai Eterno dos seus antepassados, dará a vocês durante todos os dias que vocês viver sobre a terra. O contexto da palavra relação com o Pai Eterno. A invocação do nome de Yahvé. Versículo 2. Vocês destruirão completamente todos os lugares onde as nações que vocês irão conquistar serviram aos deuses delas. Os deuses aqui é imagem de pau, de bronze, de gesso, de madeira, de bronze. Tanto sobre os altos montes, como sobre as colinas, debaixo de qualquer árvore frondosa. Versículo 3. Destrua os altares delas, despedacem as suas estaltas, queima os seus postes sagrados, esmague os ídolos de seus deuses, fazendo assim que desapareça do lugar do nome deles. E está falando para quebrar aquelas imagens lá nojentas. Versículo 4. Não os imita ao prestar culto a Yahvé, o Pai Eterno de vocês. Versículo 5. Pelo contrário, vocês buscarão somente no lugar que Yahvé, o seu Pai Eterno, tiver escolhido entre todas as tribos para aí colocar o seu nome e aí fazê-lo habitar. Versículo 6. Leve para esse lugar os seus holocaustos, sacrifício, dízimo e oferta, sacrifícios votivos, sacrifícios espontâneos, os primogênitos das vacas, das ovelhas. Versículo 7. Nesse lugar vocês comerão, diante de Yahvé, o seu Pai Eterno, festejando com as suas famílias, por tudo o que vocês tiverem realizado, e que foi abençoado por Yahvé, o seu Pai Eterno. Versículo 8. Não procede como estamos procedendo aqui hoje, cada um fazendo o que bem entende. Versículo 9. Pois agora vocês ainda não entraram no lugar do repouso, na herança que Yahvé, o seu Pai Eterno, vai dar a vocês. Versículo 10. Vocês atravessarão o Jordão e habitarão na terra que Yahvé, seu Pai Eterno, vai lhe dar. Como herança, ele protegerá vocês de todos os inimigos vizinhos, para que vocês vivam tranquilo. Versículo 11. No lugar que Yahvé, o seu eterno Pai Eterno, tiver escolhido para fazer habitar o seu nome, aí é que vocês levarão tudo que ele ordenei: holocausto, sacrifício, dízimo, donativos, todas as ofertas escolhidas que tiver prometido como voto a Yahvé. Versículo 12. Vocês farão uma festa diante de Yahvé, o seu Pai Eterno, como seus filhos e filhas,
escravo, escrava, como o levita que vive na cidade de vocês. Por quê? Ele não tem parte em herança com vocês. Versículo 13. Preste atenção a si mesmo. Não ofereça holocausto em qualquer lugar que vocês vê. Versículo 14. Pois é só no lugar que Yahvé tiver escolhido, numa de suas tribos, é que vocês deverão oferecer holocausto. É aí que deverá colocar em prática tudo que eu ordeno. Versículo 15. Entretanto, quando você quiser e poderá imolar um animal e comer a carne dele, em qualquer de sua cidade, conforme a bênção que Yahvé ele tiver dado, poderá comer tanto puro como impuro, assim como se come a gazela e o servo. A palavra servo aqui é o veado. Versículo 16. Mas você não poderá comer o sangue. Derrame o sangue no chão, como água. Versículo 17. Você não poderá comer em sua cidade o dízimo do trigo, do vinho novo e do óleo, nem os primogênitos de suas vacas e ovelhas, e nem coisa alguma do sacrifício votivo que você estiver prometido, e nem do sacrifício espontâneo, e nem das ofertas voluntárias. Versículo 18. Vocês comerá diante de Yahvé, o seu Pai eterno, somente no lugar que Yahvé, o seu eterno, tiver escolhido, junto com seus filhos, suas filhas, seu servo, a sua serva, com levita que vive em sua cidade. Por todo o sucesso de suas tarefas, vocês farão uma festa diante de Yahvé, o seu Pai eterno. Versículo 19. Preste atenção a si mesmo. Enquanto você viver na sua terra, nunca abandone o levita. Versículo 20. Quando Yahvé, o seu Pai eterno, ele tiver alargado o seu território, conforme ele prometeu, você quiser comer carne, porque esta está com vontade de comer, poderá comer enquanto quiser. Versículo 21. Se estiver muito longe o lugar escolhido por Yahvé, o seu Pai eterno, para aí colocar o nome dele, vocês então poderá comer, e ordenei imolar vaca e ovelha que Yahvé, o seu Pai eterno, ele tiver dado. Poderá comer sua cidade enquanto quiser. Versículo 22. Vocês as comerá da maneira que se come a gazela e o servo que é o veado, o puro junto com o impuro. Versículo 23. Porém, de nenhum modo como o sangue, pois o sangue é a vida, portanto não coma a vida com a carne. Versículo 24. Não come nunca, derrama o sangue no chão, como água. Versículo 25. Não coma, assim tudo correrá bem para você, para os filhos que vieram depois de você. Desse modo você estará fazendo o que agrada a Yahvé, que agrada a Yahvé. Versículo 26. Todavia aquelas coisas que pertencem a vocês, tome o que tiver consagrado, e também os seus sacrifícios votivos, e vai ao lugar que Yahvé tiver escolhido. Versículo 27. Ofereça aí o seu holocausto, a carne e o sangue sobre o altar de Yahvé, o seu Pai eterno.
O sangue do sacrifício de comunhão será derramado sobre o altar de Yahvé, o seu Pai eterno. Você poderá comer a carne, versículo 28, ouça com atenção. Coloque em prática todas as coisas que estou ordenando, para que tudo concorra sempre bem para você e para os seus filhos que vieram depois de vocês. Pois assim está fazendo o que é bom e agradável ao Yahvé, o Yahvé, o seu Pai eterno. Versículo 29. Quando Yahvé, o seu Pai eterno, eliminar da sua frente as nações na terra das quais você vai entrar, para desaposar, quando vocês as desaposar, e aí estiver morando. Versículo 30, preste atenção a si mesmo. Não deixe seduzir, não imite essas nações, depois que elas forem eliminadas diante de vocês. Tome cuidado para não procurar os deuses delas, as suas imagens, para não fazer o uso do costume desse povo de adorar imagem de escultura, dizendo como é que essas nações sirvam os seus deuses, seus ídolos. Vou fazer a mesma coisa. Versículo 31. Não haja dessa maneira para com Yahvé, o seu Pai eterno. Por quê? Olha, elas fazem aos deuses dela tudo que é abominação para Yahvé, tudo que ele detesta. Essas nações chegaram até a queimar os seus próprios filhos e filhas para os deuses delas. É uma coisa abominável diante dos olhos do Pai eterno adorar esses deuses de barro, de pedra, de gesso, de madeira, de papel, que tem boca e não fala, tem ouvido e não escuta, tem olho e não enxerga, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda. Cuidado para não fazer, cuidado para não imitar o costume desse povo, porque isso aí me aborrece e eu odeio. Eu me irrito por causa dessas ações, diz o Pai eterno. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 32. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. O comentário do capítulo 12 de Deuteronômio e do versículo 1 diz assim: os capítulos 12 e o versículo 26, inserindo no segundo discurso de Moisés, são um conjunto de lei, formando o projeto para uma nova sociedade. Essas leis não têm caráter jurídico. Elas se apresentam como instruções ou indicações para uma relação social justa, pois visa uma sociedade igualitária, onde todos passam a ter acesso e liberdade de vida. O fundamento dessas leis é o Decálogo, cujo espírito, amor e temor a Yahvé é um detalhado em lei que procura responder aos conflitos concretos, tomado no seu conjunto. O código busca uma carecia entre celebração da aliança e a vida prática a ser a vida vivida de acordo com a vontade do Yahvé. O capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 2
e o capítulo 13 de Deuteronômio, versículo 1, o povo do Pai Eterno adora unicamente a Yahvé, o Pai Eterno, libertador, mantendo-se longe do culto aos deuses dos opressores, que gera desigualdade, a escravidão. Note-se que o santuário, segundo Deuteronômio, não é um lugar da presença de Yahvé, mas o lugar do seu nome. No templo, o povo se reúne para rever a sua vida e projetar a sua história, invocando o parceiro da aliança. As festas e celebrações têm sempre um caráter social. Por quê? Nela o povo se encontra e reparte alegremente os dons recebidos de Yahvé. No Deuteronômio ele relembra sempre o levita cuja pregação formou as instruções que se cristaliza neste livro, sobre o sangue, no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 1 e o versículo 16. Este foi o comentário do capítulo 12 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 32, que é a Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, da graça e da força, para que nós possamos entender a palavra do Pai Eterno e também para que nós possamos estar aceitando essa palavra no nosso coração, para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno e se Ele quiser. Fica todo na paz.